Eu gostaria de ler um texto com vocês da Palavra de Deus que se encontra na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, a parte B do versículo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O apóstolo Paulo disse que havia nesse texto algo que ele estava se esforçando para fazer. Eu imagino que Paulo tenha tentado corrigir os erros do passado e viu que isso era impossível fazer. Antes de conhecer o Senhor Jesus, ele era um homem mau, que mandava prender e matar cristãos da sua época. Imagine o arrependimento que ele deve ter sentido ao ver que ele matou o povo que agora era a sua família. E como ele conseguiu superar isso e ainda ser um homem usado por Deus, livre de condenação e culpa? Ele respondeu no versículo seguinte: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo decidiu que havia somente uma coisa a ser feita com o passado: entregá-lo para Deus. E só havia uma coisa a ser feita no seu dia a dia: viver para Deus, atendendo o chamado de pregar o Evangelho, amar ao próximo e ao Senhor acima de todas as coisas. Quando colocamos Deus como prioridade em nosso ser, Ele toma nossas confusões e as transforma em milagres, além de usar os nossos erros para o nosso bem, se confiarmos somente nele. Decida hoje então aceitar o perdão de Deus e abandone suas cinzas. Se você pediu perdão de algo, saiba que Ele não se lembra mais dos seus erros. O mundo em que estamos vivendo está em crise, mas você pode estar em Cristo. Tudo depende da sua escolha. Se ficarmos arraigados nos erros que cometemos, deixaremos de ver as oportunidades do dia a dia, deixaremos de sonhar e a vida se tornará terrível. Por isso, dê um passo hoje, amanhã dê outro, e logo você terá ido bem mais longe do que imaginou. Jesus não escolheu os mais perfeitos e habilidosos de sua época, mas escolheu aqueles que queriam acertar na vida, aqueles que queriam ser alguém. Ele ainda escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Ele escolhe os fracos para confundir os fortes. E Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, conforme Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 27 e 28. Por isso, meu irmão e minha irmã, esqueça o que passou e avance para o alvo, que é o Senhor Jesus. Todo o resto irá passar, mas aquele que fizer a vontade de Deus, este sim permanecerá para sempre. Creia nisto, creia hoje, creia agora, e que o Senhor Deus abençoe sempre a sua vida.